Bom, eu vou começar a apresentação, doutor, e aí o pessoal está saindo das outras palestras e daqui a pouco vai entrando e vai acompanhando, tá ok? Boa noite, pessoal. Eu- Dando início à palestra de hoje, né? Me chamo Evandro Campos, eu sou secretário da Liga de Clínica Cirúrgica, Trauma e Saúde Integral da Faculdade de Santo Agostinho, e a gente, como Liga, em conjunto com os grupos de estudos e também com a COPEX, a gente está dando continuidade ao Interligas, que é mais um evento de sucesso da FASA, que inclusive é a única faculdade de Itabuna que está devidamente reconhecida pelo MEC com a nota máxima, que é 5 estrelas. E hoje a gente tem a ilustre presença do Dr. Jailton Campos Araújo, que é graduado em Medicina pela Universidade Federal da Bahia, a UFBA, fez residência em Cirurgia Geral pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, fez residência em Urologia pelo Hospital Santa Isabel, Santa Casa da Bahia, fellowship em Robótica, e hoje o nosso tema é Urologia Humanizada, da prática clínica ao ato cirúrgico. Desde já eu agradeço a presença de todos e a atenção de todos, inclusive do palestrante. Eu reforço, né, que a Copex ela vai gerar um certificado totalmente gratuito para todos os participantes do evento, desde que, claro, assine corretamente o forms que eu vou colocar no chat aqui. Em algum momento eu vou colocar e vou fazer o anúncio do forms. Assim, doutor, a gente já teve essa conversa, mas por uma questão burocrática mesmo, eu vou ter que perguntar verbalmente para o senhor se o senhor permite que essa palestra ela seja gravada e posteriormente publicada no YouTube, porque a Copex tem um canal e geralmente esses vídeos são publicados lá para que os alunos possam reassistir e consolidar o conhecimento. Então, fica a pergunta se o senhor permite ou não a gravação. Permito sim, pode gravar. Pronto. Então, sendo assim, eu vou passar a palavra para o nosso palestrante de hoje, que é o Dr. Jailton Campos Araújo. Pode começar, doutor. Boa noite, pessoal. Como o Evandro falou, meu nome é Dr. Jair Campos, sou urologista e hoje fiquei com esse tema muito importante para o médico em geral, certo? Que é a urologia humanizada da prática clínica ao ato cirúrgico. A relação médico-paciente na urologia. O urologista tem um papel ímpar na saúde do homem. Dessa forma, é extremamente importante manter uma boa relação médico-paciente. Na urologia, várias afecções do homem são preveníveis com a boa relação médico-paciente. Além disso, caso descoberto precocemente, essas afecções podem ter um prognóstico promissor. Um grande exemplo é o câncer de próstata. É um câncer que, quando diagnosticado e tratado precocemente, a gente consegue oferecer até a cura, ou seja, a sobrevida livre da doença. Já naqueles casos mais tardios, a gente só vai conseguir, às vezes, tratar o sintoma e trazer um alívio das dores ou alívio das obstruções urinárias que, porventura, venham a ocorrer. E tudo isso, muitas vezes, passa por uma zona que você tem que ter uma boa relação com o seu paciente, dele, muitas vezes, se sentir à vontade de contar seus sintomas, sejam urinários, seus sintomas sexuais, e também pela questão de muitas vezes a gente precisar realizar exames que são um pouco mais íntimos, exemplo do toque retal, e isso você precisa ter uma boa discussão, uma boa relação médico-paciente. É necessário entender o paciente como um todo, é necessário entender seus costumes e sua cultura. Vou falar aí, dar um exemplo muito importante em relação a isso. Temos aí países que têm uma religião predominantemente judaica, que tem aí uma circuncisão com a prevalência de mais de 95% da população, no caso de Israel. Já nos Estados Unidos, a prevalência da circuncisão beira aí uns 70%. No Brasil, varia aí entre 6 a 8%, foi o máximo em 2017. Então, só a localização desse paciente, seus costumes, sua cultura, sua religião, já vai afetar diretamente essa relação e muitas vezes vai até afetar diretamente em relação aí à questão dos tratamentos que, porventura, venham a ser feitos. Além disso, é importante valorizar a questão familiar do paciente,
saber com quem esse paciente reside, com quem ele mora, se esse paciente teve alguma figura paterna durante o seu desenvolvimento. A gente sabe, por exemplo, que no câncer de pênis, nós temos aí uma alteração, que é a má higiene, que pode vir a levar esse paciente a ter um prognóstico pior e é um próprio fator de risco para o surgimento de alguns cânceres, a exemplo do câncer de pênis. Além disso, devemos tratar os preconceitos que, porventura, podem ter no ambiente popular. Um grande exemplo disso é a questão de paciente, muitas vezes, tem receio de procurar um urologista porque acha que na consulta vai ser obrigatória a realização do toque retal. Isso independente da idade do paciente. Às vezes eu recebo paciente jovem, de 20, 30 anos, que acha que a gente vai precisar realizar esse exame já de cara. Temos que entender o contexto socioambiental que esse paciente está colocado, além disso, o contexto socioeconômico. Nós sabemos aí que, a depender das classes, as classes C, D, tem uma dificuldade de acesso à informação e também à saúde. Então, a gente vê muitas vezes no ambiente do Sistema Único de Saúde pacientes com estadios de doença muito mais avançados do que a gente vê na rede particular, e devemos aí, então, identificar e já tratar os fatores de risco no intuito de profilaxia, de prevenção primária do aparecimento de diversas doenças. Todo homem precisa de acompanhamento, todo homem precisa de avaliação periódica com um médico, esse médico pode ser urologista. Muitas vezes, em relação à saúde masculina, acaba que ou urologista ou cardiologista é a porta de entrada para o sistema. O paciente, às vezes, vem com uma queixa urinária, uma queixa de disfunção erétil, e aí acaba descobrindo uma obesidade, uma hipertensão, doenças cardiovasculares. Então, muita gente, a figura do urologista acaba sendo essa porta de entrada para o sistema de saúde. Então, a gente vai valorizar durante a consulta várias coisas, inclusive as medidas de higiene, checar se o paciente sabe como é que se faz a higiene correta do órgão genital masculino, que tem que retrair ali o prepúcio, tem que mostrar a glande, que tem que fazer uma higiene adequada, retirar todo o esmegma. Então, diversos casos de pacientes que não sabiam que era necessário realizar essa higiene. Inclusive, casos de pacientes assim que evoluíram com câncer, que acabou, culminou com a amputação do órgão, que algo como uma simples medida de higiene poderia ter evitado. Podemos ter também aconselhamento sobre a vida sexual. Eu vejo aqui que o urologista é muito importante ali na fase de estirão do crescimento, para a avaliação do desenvolvimento dos órgãos sexuais masculinos, ver se está tudo ok. Tem muita coisa ali de intersexo, tem muita coisa de pseudohermafroditismo que a gente pode resolver nessa parte. E também ali no início da vida sexual, na transição de adolescente para adulto jovem. Então, a gente ensinar muitas vezes como é que é o uso do preservativo, fazer a prevenção das infecções sexualmente transmissíveis, orientar que não é porque o paciente está usando preservativo que ele está 100% protegido de todas as doenças, e tratar e identificar as disfunções precocemente. O urologista tem papel fundamental também no planejamento familiar, seja orientando o paciente ou realizando a vasectomia, seja orientando a esposa a realizar a laqueadura. Vamos também atuar no acompanhamento dos hábitos de vida do paciente, tratando as comorbidades e avaliando as medicações e uso. Nós sabemos que vários distúrbios miccionais podem ser efeitos colaterais tanto de doenças quanto do próprio uso de medicação para combater essas doenças. Vamos fazer a avaliação dos fatores de risco, prevenir as infecções e, claro que, muitas vezes a gente atende aquele paciente que chega falando: doutor, eu vim aqui fazer um exame de rotina. Então, é nesse caso aí que a gente vai realmente fazer uma profilaxia, uma prevenção primária, identificar fatores de risco e solicitar aqueles exames que sejam pertinentes de acordo com a idade e se porventura tiver queixas desse paciente. Então, o câncer de pênis, aquilo que eu falei mais cedo, tem uma repercussão na prática da relação médico-paciente na urologia. O Instituto Nacional de Câncer, o INCA, afirma que o principal fator de risco para o câncer de pênis é a falta de higiene íntima adequada. Assim, uma boa relação médico-paciente na urologia consegue intervir drasticamente na incidência de várias afecções urológicas, incluindo o câncer de pênis. Dessa forma, fica notória sua real necessidade e importância. Então, o simples ato de você parar e investir um tempo da consulta orientando higiene, isso pode impactar
no futuro daquele paciente deixar de ter uma doença que é tão agressiva, que é tão difícil de tratamento, e que muitas vezes é tão mórbida e leva até, às vezes, a amputação, justamente porque não teve essa orientação mais precoce, mais cedo. Falar um pouquinho, então, dessa doença, que são os tumores de pênis. Tem uma prevalência muito menor em pacientes desenvolvidos, aquele que eu estava falando das questões da circuncisão, da fimose, e também da questão de acesso à saúde, acesso à informação, à higiene. A idade média de acometimento desses pacientes gira em torno de 50 a 70 anos, que é o tempo dessas afecções, seja a balanite de repetição, seja a inflamação ali causada pelo esmegma, vai gerando uma cadeia de eventos que culmina no câncer em si. Geralmente, ali afeta ou a glande, 60%, ou o prepúcio. O carcinoma epidermoide ele é muito difícil na haste peniana. A extensão das metástases nos linfonodos é o fator prognóstico mais importante. Então, o linfonodo tem que fazer parte do nosso exame físico. Então, a gente vai ali na região inguinal, palpar e avaliar linfonodos sempre. E a associação com HPV leva a um pior prognóstico nessa doença. Dos fatores de risco, temos incircuncisados e a fimose, as más condições de higiene, como eu falei, número de parceiras, a zoofilia, que é a prática de sexo com animais, tabagismo, infecções por HPV, herpes, leucoplasia, que é uma doença inflamatória com lesões brancas, às vezes acomete a mucosa oral, mas também pode acometer a mucosa da genitália, e a balanite xerótica obliterante, que é também uma doença inflamatória. Dos tipos de tumores, o carcinoma epidermoide desponta de frente. Ele tem 95% de prevalência. E ele é subdividido em vários subtipos histológicos. Nós temos o carcinoma de células escamosas, que é o mais comum, 60%. Temos o verrucoso papilar basaloide e o sarcomatóide, que é o de pior prognóstico, de maior mortalidade. Além disso, esses tumores no pênis podem ser metástases de cânceres pélvicos, como bexiga, próstata e reto. Temos carcinoma de células basais, sarcomas e também melanomas, que podem acometer diretamente o pênis. Geralmente afeta, como eu falei, a glande ou o prepúcio. É muito difícil você ter um câncer propriamente dito na haste, mas acontece. Quando tem uma doença que é mais invasiva, que tem uma profundidade maior que 5 milímetros, geralmente isso traz um tom de maior agressividade da doença. A linfadenopatia é um sinal claro de disseminação tumoral e é o primeiro local para onde esse tumor se dissemina. Então, a gente tem sempre que prestar bastante atenção ali na região inguinal. Muitas vezes não é visível, mas é palpável, isso muda no estadiamento. Podemos ter na região genital inguinal prurido, queimação. Doenças avançadas e indiferenciadas podem levar a dor, sangramento e necrose. Podemos ter fístula cutânea ou fístula para o sistema urinário, principalmente a uretra. Podemos ter obstrução uretral, seja por invasão dessa uretra ou por uma obstrução extrínseca, alguma massa que está ali comprimindo a saída da uretra. Úlceras, infecções secundárias e hipercalcemia por um hormônio PTH-símile, uma síndrome paraneoplásica. Dos exames que vamos solicitar, temos ultrassom e ressonância, quando a gente tem alguma indicação de fazer uma cirurgia poupadura do órgão, basicamente para a gente conseguir melhorar o estadiamento, para ver o nível T, que eu vou falar mais à frente. A ressonância ela é muito melhor do que o ultrassom para determinar a invasão, e ela não é operador dependente, porém a ressonância ela é muito menos acessível. Então, muitas vezes a gente começa com ultrassom e, na dúvida, a gente parte para a ressonância. A tomografia a gente realiza para avaliação de linfonodos e possíveis metástases viscerais. Ela deve ser feita quando você tem um linfonodo já palpável ou é um paciente que tem um risco de doença pelo menos intermediário alto. E a biópsia ela é indicada sempre que tem a necessidade de maiores ressecções, ou caso você vai fazer uma amputação, e ela vai dar ali fatores tanto de diagnóstico, realmente, de qual subtipo histológico, mas também de prognóstico, ajudando ali a classificar a profundidade da doença e se existe alguma invasão vascular ou linfática. No estadiamento, temos também, caso o paciente tenha uma doença sistêmica ou sintomas, podemos realizar TC de tórax e abdômen, e caso sintomas ósseos, uma cintilografia óssea. Então, na urologia não é diferente, a gente utiliza bastante o TNM,
salvo algumas exceções, como tumores escrotais, que a gente utiliza também marcadores séricos para estratificação e estadiamento. Mas o T, o que é? Quando não tem T0, não tem evidência de tumor, o TIS, o carcinoma, aqui embaixo, é o carcinoma in situ, o TA é um carcinoma não invasivo, o T1 é quando já invade o tecido conectivo subepitelial, T2 quando invade corpo esponjoso, T3 quando invade corpo cavernoso e o T4 quando invade alguma estrutura adjacente. E os linfonodos temos o N0, não tem metástase linfonodal, N1 tem uma metástase linfonodal superficial, N2 mais de um linfonodo superficial e N3 metástase linfonodal profunda. E M0 sem metástase à distância, M1 com metástase à distância. Baseado nesse TNM, nós vamos classificar a doença em estadios, do estadio 0 ao estadio 4. Temos aqui o estadio 1, por exemplo, um câncer que invade, tem uma invasão aqui da região da glande, e pega também aqui um pouco do prepúcio, que são os locais mais frequentes. Aqui temos aqui uma doença que já tem uma invasão de corpo cavernoso. Aqui nós temos aqui no estadio 3 aqui já uma metástase linfonodal para um linfonodo superficial. E aqui no estadio 4 aqui nós temos diversas metástases hepáticas, pulmonares. Além disso, temos outra estratificação de risco, que vai levar em conta o grau histológico. Esse grau vai desde muito bem diferenciado a bem diferenciado. E o baixo risco é aquele tumor carcinoma in situ, ou tumor que só invadiu o tecido conjuntivo subepitelial. Risco intermediário, quando é um T1, mas é grau 1 ou 2. E acima disso, o T1 grau 3, o T2, o T3, o T4 já é alto risco. Então, já é alto risco de quê? Alto risco de metástase. Tratamento da lesão, o que faremos? Para o TIS, o TA e o T1, que são doenças mais bem localizadas, nós vamos fazer tratamentos também localizados. Então, podemos fazer excisão da lesão, uma postectomia, tratamentos focais como laser, crioterapia, quimioterapia tópica, radioterapia. Quando temos uma doença que tem já mais invasão, nós vamos precisar também fazer tratamentos mais invasivos. Exemplo da amputação parcial. No T3, amputação parcial ou total, isso vai depender do quanto de haste o paciente vai ter, eu vou mostrar mais à frente. Quando tem uma haste que é inferior a 4 centímetros, não vale a pena fazer uma amputação parcial. É melhor você fazer uma amputação total. E o T4, que já tem invasão aí de estruturas adjacentes ao pênis, a gente faz uma amputação total e tem que ressecar uma ressecção R0, ou seja, retirar toda a doença visível. Tratamento, penectomia, então, temos que ter uma margem de 1 centímetro dos tumores indiferenciados, uma margem livre, ou seja, margem a olho nu, você percebe que não tem mais lesão, a gente pode parar ali, naquelas lesões mais diferenciadas. Sempre que possível, a gente faz congelação, ou seja, a gente resseca, e aquela margem da lesão a gente envia para o patologista avaliar e dizer se tem tumor ou não. Não tendo tumor, a gente parte para a reconstrução, tendo tumor, a gente amplia a ressecção. Então, aqui é um exemplo de um paciente que tem um tumor avançado, um estadio T2 ou muito provavelmente um T3, que já tem a invasão de corpo cavernoso e esponjoso. Esse pênis aqui foi medido e esse comprimento aqui da haste peniana residual foi maior do que 4 centímetros, então coube fazer uma penectomia parcial. Detalhe técnico aí é que a uretra ela deve ficar maior do que o corpo cavernoso, para que a gente consiga fazer uma sutura em 2 planos dela e também espatular a uretra, ou seja, transformar uma anastomose que seria circunferencial em oval, e aí assim nós temos uma maior área de anastomose e diminuir, então, o risco de estenose, o risco de fístula decorrente dessa estenose. E aqui o aspecto final, a qualidade de vida, quando a gente faz uma amputação parcial, é maior do que quando faz uma amputação total. O paciente consegue urinar em posição de ortostase e muitas vezes consegue também praticar atividade sexual. A linfadenectomia inguinal bilateral, ela deve ser feita sempre que tem um tumor de risco intermediário alto ou sempre que tiver linfonodos inguinais palpáveis. A gente vai dissecar e ressecar os linfonodos superficiais. Caso esses sejam positivos, a gente parte para uma linfadenectomia profunda. A gente deve sempre lembrar que existe aquela possibilidade do paciente ter infecção secundária. Então, aquele linfonodo pode não ser um linfonodo aumentado por câncer, uma linfadenopatia por câncer. Pode ser uma linfadenopatia infecciosa.
Então, a gente dá um tempo ali de 4 semanas de antibiótico, 2 a 4 semanas, para tratamento dessas lesões. Caso essas lesões não evoluam, a gente parte, então, para a linfadenectomia. Temos aqui de aspectos da linfadenectomia. A gente deve fazer bilateral, porque a drenagem é bilateral do pênis. Temos como limite esse triângulo composto pelo músculo sartório, o adutor longo e o ligamento inguinal. E aqui é uma peça de linfonodo, tudo isso aqui é linfonodo sendo retirado, certo? Isso aí é a linfadenectomia superficial aqui na imagem. Podemos oferecer cirurgias poupadoras de órgão. É importante, então, a gente identificar muitas vezes essa doença no início, que a gente consegue poupar o órgão. Como eu mostrei, com o passar da invasão das estruturas, a gente também vai precisando fazer um tratamento mais agressivo. Então, essa cirurgia poupadora de órgão, a gente consegue fazer ali no início do T, ou seja, o TA, o TIS, o T1. Alguns T2 que sejam muito bem diferenciados e pequenos, tem maior qualidade de vida, maior satisfação do paciente, porém tem maior recidiva. Então, a gente também tem que ver se aquele paciente tem a capacidade de segmento da sua doença. Tem que ter um segmento bem rigoroso, o exame físico seriado, certo? Então, a gente utiliza alguns enxertos que são provenientes de área doadora da região inguinal para fazer uma resurface, ou seja, cobrir aquela área que a gente retirou para poder tratar o câncer desse paciente. Então, a conduta aí de propedêutica de segmento é uma propedêutica bem completa, a gente vai fazer exame físico, laboratório, às vezes vai fazer ultrassom, raio-x de tórax alternadamente, cintilografia se tiver suspeita de acometimento ósseo com dor. Então, percebemos aí que temos que ter uma proximidade com o paciente, explicar bastante para que a gente não consiga depois se deparar com a recidiva que não foi diagnosticada e tratada. De tumores de pênis, temos aí como diagnóstico diferencial do câncer, propriamente dito. A primeira lesão de cima aí é a balanite xerótica, também chamada de líquen esclerotrófico peniano, que é uma doença inflamatória crônica, progressiva, pode afetar meato, pode obstruir. Muitas vezes tem uma fimose secundária associada. Essas duas outras doenças aqui, o cisto de esmegma e o cisto de Raff mediana, acontecem mais na população pediátrica. O dismegma é simplesmente uma coleção benigna ali, dismegma que fica subprepucial, você removeu, tratou, acabou. E o cisto de Raff mediana é apenas um fechamento incompleto durante a abriogênese. Também não tem nenhuma característica tumoral oncológica. Partindo para uma outra temática, vamos falar um pouquinho dessa doença aí mostrada na figura, que é uma das principais aí doenças que a gente vê, seja na atenção primária, seja na atenção secundária, e que, sem dúvida nenhuma, todo paciente que passar dos 80 vai ter, alguns com sintoma, outros não, mas mais de 90% de prevalência quando a gente chega aí após os 80 anos. Então, a hiperplasia prostática benigna, famosa HPB, caracterizada por uma proliferação das células do epitélio, estroma prostático, a infecção disparada mais comum da próstata, muito mais comum que o câncer de próstata, certo? Relacionado ao processo de envelhecimento, todo mundo vai ter, se passasse a ter 120, 130 anos, todo mundo teria, com certeza. Idade maior que 50 anos é um fator de risco mais importante e pode levar, como mostrei na figura aí, um sofrimento do nosso amigo aqui de cima, a nossa bexiga. Então, ela aperta bastante a saída da urina, a ponto dessa bexiga sofrer diversas alterações, no início compensatórias por hipertrofia, aumento de seu tecido muscular, e depois disso, depósito de colágeno e fibrose e espessamento patológico, certo? Então, fisiopatologia, é importante falar que a HPB acomete mais a zona de transição e a zona periuretral, então temos aqui em verde na figura, e é justamente por isso que a HPB dá muito mais sintoma urinário do que o câncer de próstata. O câncer de próstata é muitas vezes indolor, assintomático, acontece sem o paciente saber, quando sabe já está muito tardio, porque justamente ele está mais aqui nessa zona, que é a zona mais periférica, que é também a zona que a gente consegue acessar através do toque retal. Essa zona mais transicional a gente não consegue, a gente avalia a próstata, mas na sua zona periférica através do toque. Por isso que também o toque retal ele é fundamental no diagnóstico e no segmento dos pacientes. Então,
Na próstata, a gente tem a 5-alfa-redutase, que vai transformar a testosterona na dihidrotestosterona, e também temos receptores alfa-1 adrenérgicos, que vão ser responsáveis por uma contração e tônus da bexiga. Vai ser importante quando a gente for falar de tratamento saber disso. Temos aí uma obstrução uretral mecânica, por tecido comprimindo diretamente a uretra, mas também temos a obstrução funcional, que é secundária às contrações dessas fibras musculares. Então, não tem correlação direta de volume com sintomas. Às vezes você tem uma próstata pequena muito sintomática, às vezes você tem uma próstata grande que não é tão sintomática. Então, a gente não faz essa correlação direta justamente por isso. Como eu falei, vamos ter diversas alterações vesicais. No início, vamos ter uma hipertrofia do músculo, da bexiga, que é o detrusor. Depois, ele não vai conseguir mais suportar essa pressão e vai conseguir começar a ter falhas, depósito de colágeno, e a consequência final vai ser divertículos vesicais. A clínica, nós temos aí os sintomas obstrutivos ou de esvaziamento, hoje é mais comumente conhecido assim, ou irritativos ou armazenamento. Os de esvaziamento são jato urinário fraco, hesitação, aquele paciente que tenta urinar, fica tentando, não faz prensa abdominal, não consegue, gotejamento terminal, depois que ele urina, acaba caindo várias gotas na cueca, esvaziamento completo, ele tem aquela sensação que tem sempre um pouco de urina, retenção urinária, muitas vezes o paciente não consegue urinar mesmo e acaba tendo que necessitar de sondas ou até de cistostomias. Sintomas também de armazenamento, urgência urinária, polaciúria, noctúria e dor suprapúbica. Então, nós temos essas duas esferas. Podemos ter hematúria, geralmente é uma hematúria terminal, final da micção, que pode ocorrer por rompimento de varizes prostáticas. O tratamento vai ser por inibidores da 5-alfa-redutase, justamente bloqueando aquela alimentação da próstata pela testosterona. Então, a testosterona não vai conseguir ser convertida na dihidrotestosterona. E casos refratários, aí a gente pode fazer uma antivascularização. Toque retal, como eu falei, ele é muito importante para a gente conseguir avaliar tamanho e também ver se tem lesões na zona periférica. Complicações, aí uma foto do acervo pessoal, temos diversas. Esse paciente mesmo que teve 42 cálculos urinários retirados da sua bexiga, aqui lá da sua próstata, que tinha mais de 200 gramas, e fruto aqui obtido de uma prostatectomia aberta Millen, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Além de complicações de cálculo, nós temos também divertículo da bexiga, falência do detrusor. Às vezes o paciente, mesmo depois de operado, ressecado toda a próstata, ele não consegue mais urinar porque aquele músculo não existe mais, foi todo substituído por fibrose. Podemos ter grande volume residual, retenção urinária aguda muito frequente, 2 a 10%, insuficiência renal aguda pós-renal ou crônica por uma hidronefrose crônica, e também infecção urinária recorrente. O laboratorial principal disparado é o PSA, que é um exame próstata específico, ele não é câncer específico, então a gente também utiliza ele na HPB, utiliza ele na avaliação de prostatites. Temos aí que a cada 0,1 de PSA, nós teríamos 1 grama de próstata. Então, pelo PSA, a gente consegue inferir qual seria aquele tamanho de próstata que o paciente tem. Além disso, a relação livre sobre total, quando é menor que 25%, tem maior chance de ser uma origem neoplásica desse PSA e não pelo HPB. Além de que a velocidade de crescimento desse PSA, menor que 0,75%, fala muito mais a favor de câncer. Então, esse PSA ele acaba sendo muito mais utilizado para saber fatores prognósticos da doença, mas também para a gente afastar de ter um câncer de próstata associado. Afinal, são duas patologias muito prevalentes e podem estar ambas no mesmo paciente. Ureacreatinina para avaliar função renal, sumário de urina para a gente avaliar hematúria e também piúria, que são diagnósticos diferenciais aí importantes. Temos o câncer de bexiga e também temos a infecção urinária. Ambos podem dar sintomas urológicos baixos. Então, ultrassom das vias urinárias, indicado quando tem LUTS, que são sintomas do trato urinário inferior, seja esvaziamento, seja armazenamento, insuficiência renal, hematúria, infecção, litíase urinária. E achados nós vamos ter o quê? Vamos ter essa musculatura da bexiga, que é o detrusor mais espessado, maior que 4 milímetros. Podemos ter trabeculações e divertículos. Além disso, um paciente com resíduo aumentado. E o ultrassom da próstata vai avaliar o tamanho
E qual é o padrão de aumento da próstata? Temos aqui esse padrão A, que é um aumento do lobo mediano, e o padrão B, que é um aumento dos lobos laterais. Esse padrão A aqui, ele está muito relacionado à falha de tratamento clínico, ou seja, o paciente tomar comprimido e não melhorar. Geralmente esse A aqui só melhora com intervenção cirúrgica. O B não. O B pode ser tanto um quanto o outro. A gente vai ver mais à frente. Diagnóstico diferencial aqui nós temos estenose de uretra, então muitas vezes a gente faz esse exame, que é uretrocistografia miccional. Nesse caso aqui em especial, a gente pode ver aqui a complicação que são os divertículos de bexiga, certo? Então, fatores de risco para progressão, quem é aquele paciente que pode piorar, que pode vir a ter insuficiência renal, falha detrusora, geralmente o paciente que tem o PSA mais aumentado, uma idade maior, já tem um fluxo livre visto na urofluxometria reduzido, uma próstata grande, já tem um resíduo pós-miccional importante, já tem uma inflamação ou infecção do trato urinário. Nós temos diversos métodos de avaliar, seja as perguntas objetivas ali com o paciente cara a cara, ou nós temos aqui questionários. Esse questionário, por exemplo, pode ser impresso, entregue ali pela secretária no ambiente de pré-consulta, o paciente vai marcando, já chega na consulta já com tudo respondido, você consegue classificar o paciente. Então, são diversas perguntas, você vai classificar de 0 a 5, e de acordo com esse resultado, a gente consegue dividir se o paciente tem um IPSS leve, moderado ou grave. Traduzindo, se ele tem pouco sintoma, praticamente não sente nada, não se importa com o que sente, se ele tem um sintoma que incomoda, mas não atrapalha de ele fazer tudo, ou aquele paciente que vive tentando combater aquele sintoma que está muito grave, muito queixoso, qualidade de vida baixa. Aquele paciente que IPSS leve, 0 a 7, a gente pode simplesmente não fazer nada, só acompanhar de perto, ou já começar a tratar com medicação oral. Aquele IPSS moderado, a gente pode fazer um tratamento medicamentoso, e o IPSS grave, a gente já tem uma indicação mais de partir para um tratamento mais agressivo, muitas vezes cirurgias, alguns procedimentos minimamente invasivos, e também podemos tratar com medicações, caso o paciente tenha um risco cirúrgico elevado, o paciente opte por não tratamento cirúrgico. Então, o tratamento cirúrgico está indicado de fato quando tem uma falha do tratamento clínico, tentou medicação, não conseguiu. Então, é hematura que fica se repetindo, refratária, toda hora o paciente evolui com anemia, perde sangue, coagula, obstrui a urina. Tem retenção urinária persistente, ITU de repetição, já tem algum cálculo dentro da bexiga, tem insuficiência renal pós-renal, hidronefrose importante, já tem divertículos vesicais, disfunção da contratilidade do detrusor. Todas essas são indicações de ser partir direto para a cirurgia. Cirurgia, temos diversas. Além dessas, pode multiplicar aí pelo dobro ou triplo. É uma área de alta tecnologia na urologia, que a todo momento aí temos novas descobertas. Mas as principais aqui para o ambiente de Brasil são ressecção transuretral da próstata. A gente pode ter uma energia que seja monopolar ou bipolar, vocês vão entender um pouquinho mais da frente. A monopolar, você utiliza uma maior carga de energia e ela se dissemina mais, então um pouco menos segura, porém tem uma coagulação melhor. E a bipolar possibilita que a energia fique dentro do circuito e a gente não precisa utilizar soluções que sejam de baixa concentração. A prostatectomia aberta, temos diversos tipos, Millen, Fryer, técnicas minimamente invasivas, como prostatotomia, que é a incisão transuretral da próstata, você apenas faz uma abertura da saída da próstata. Temos enucleação, ou seja, retirada de todo o tecido com utilização de um laser, que é o laser de Rommel. Temos urolift, que é como se colocasse 2 grampos de cada lado da uretra para abrir essa próstata. Ou, em alguns casos refratários, a gente pode utilizar a embolização por técnica vascular de cateterismo da artéria prostática. Então, a principal técnica minimamente invasiva é a RTU, a ressecção transuretral da próstata. A gente vai fazer esse procedimento que é um procedimento totalmente endoscópico. A gente utiliza aqui um ressectoscópio, que vem acoplado nele aqui uma ótica, que vai num set de vídeo, vocês vão ver mais para frente. A gente passa por toda a uretra peniana, uretra lobar, membranosa, e chega na uretra prostática.
Então, aqui na região realmente da uretra prostática, a gente vai tirar fatias da próstata, que como se fosse assim um sashimi, digamos. Então, vamos fatiar a próstata de maneira que a gente consegue ressecar, mas não tanto, porque se a gente romper a cápsula prostática, a gente vai ter extravasamento de líquido para intraabdominal, e nem tão pouco a fim de que a gente não consiga desobstruir. Então, durante a cirurgia, tem alguns parâmetros que a gente faz, que a gente utiliza para saber o quanto ressecar, certo? Material que a gente precisa, então, é do set de vídeo. Vamos colocar o paciente na posição de litotomia clássica. Temos o ressectoscópio acoplado a ele à ótica. A ótica vai jogar a imagem, vai jogar luz para o nosso set, a gente vai conseguir ver. Importante que na pontinha aqui nós temos aqui a alça de ressecção. Então, temos aqui de parâmetros anatômicos importantes o esfíncter urinário, certo? E aqui a saída dos ductos ejaculatórios no veromontano. Então, essa bola aqui que vocês estão vendo é o veromontano, que é justamente a saída desses ductos ejaculatórios. Daqui para trás, a gente não resseca, porque pode ressecar esfíncter e o paciente tem incontinência. O próprio veromontano, a gente também não resseca, porque se ressecar ele, o paciente pode não ter uma ejaculação apropriada, pode vir a ter infertilidade ou queixa de qualidade da função sexual com ejaculação retrógrada. O ejaculado pode sair junto com a urina, por exemplo. Então, a gente resseca daqui do veromontano para frente, certo? Temos aí a alça, a torre de vídeo. Aqui o vídeo do lado esquerdo mostrando essa alça. A gente faz essa cirurgia sobre irrigação o tempo todo, então está o tempo todo passando aí soro. A gente vê que tem uma uretra prostática bastante obstruída pelo aumento de lobos laterais dessa próstata. Como segurança, a gente identifica também os meatos ureterais, direito e agora o esquerdo. E depois que a gente define nosso triângulo de segurança, a gente começa a fazer essa ressecção. Então, é realmente como se a gente estivesse fatiando a próstata em diversos sashimis, digamos assim. A gente vai ressecar em formato de pêndulo ou ressecar em bandeiras. Temos diversas técnicas que vai depender do tipo de obstrução que o paciente tenha e também do tipo de tecnologia que a gente tenha. Essa energia ela vai do eletrocautério externo, passa pela alça e sai no aterramento do paciente. E aqui à direita, nós temos aqui um aspecto final, que a gente já tem aqui uma uretra bem menos obstruída, bem aberta. Então, aquilo que era difícil de passar, que a urina vai conseguir agora ter facilidade, caso o paciente ainda tenha uma reserva de músculo detrusor, ou seja, ainda tem uma bexiga que funciona. Então, a gente vai ressecar. Depois que resseca, faz aqueles sashimis, a gente precisa tirar os fragmentos. A gente utiliza esse equipamento aqui, que é o evacuador de Ehrlich, que vai fazer uma pressão negativa. Então, a gente acopla no ressectoscópio essa ponta, faz uma pressão negativa, o fragmento cai aqui, e como a armadilha, quem mora no interior sabe, tipo uma aracuca, ele não consegue mais sair, certo? Fazer a hemostasia, temos diversos vasos, é uma próstata que é aumentada de tamanho, muitas vezes tem varizes associadas, então a gente tem que fazer uma hemostasia rigorosa. E no final a gente vai sondar o paciente, são 3 vias, uma via para o balão, outra via para o sistema coletor e outra via para a entrada de líquido para lavar continuamente essa bexiga. Complicação, nós temos a hemorragia, por isso que é bem importante prestar atenção na hemostasia. Perfuração da cápsula, quando a gente resseca demais. Incontinência, quando a gente resseca o esfíncter, não respeita o nosso triângulo de proteção. Disfunção erétil, retenção urinária, tamponamento por coágulos, ejaculação retrógrada, absorção hídrica, infecção, esclerose de polo vesical e mortalidade, certo? A outra cirurgia que eu queria mostrar para vocês é a milling. Milling é uma técnica para realizar prostatectomia aberta de maneira suprapúbica, vocês vão entender aí à frente. Ela é indicada quando tem uma próstata mais volumosa, maior que 70 a 100 gramas. E esses 70 a 100 gramas vai depender muito do equipamento endoscópico que você tem. Se tiver um equipamento bom, você resseca 100 até 120. Se tiver um equipamento ruim, você vai limitar ali em 70, 80. Ou se caso tem um cálculo vesical muito grande, que aí você fazer uma cirurgia aberta e retirar aquele cálculo em loco junto com a próstata, que foi aquela foto que eu mostrei, vai ser muito mais rápido e prático. Então, prostatectomia aberta, você vai fazer uma incisão mediana infraumbilical. O paciente está nessa posição de canivete, que facilita a nossa visualização.
das estruturas pélvicas, você vai fazer a abertura da aponeurose, afastar os músculos retos e vai chegar ali entre bexiga e próstata, que é o que a gente quer realmente. Vamos dissecar esse espaço de Retsus e fazer o que é tão importante que o Millen nos ajudou muito, inclusive que diminuiu bastante a taxa de transfusão, que é a ligadura do plexo dorsal. O que é isso? Na próstata, a gente tem aqui o plexo dorsal e alguns plexos laterais que estão junto com o feixe vasculonervoso. Então, com a descrição dessa técnica, onde a gente passa pontos especificamente aqui na região dorsal e depois lateralmente, a gente conseguiu diminuir bastante a taxa de hemorragia e também de transfusão intraoperatória. A gente faz a ligadura de todos esses plexos, o dorsal e os laterais, deixa todos esses fios reparados, certo? E, na sequência, a gente faz uma abertura da cápsula prostática e dentro dessa cápsula prostática, a gente abre, entra, como se fosse ali tirando o miolo de uma laranja, de uma tangerina. A gente vai ali com o dedo, muitas vezes, ou com alguns instrumentos específicos, e tira todo o adenoma. Então, aqui, como é uma cirurgia que é pélvica, mesmo com 2 focos, tem paciente que a gente não consegue ver. Então, é uma parte da cirurgia que é muito manual, é tátil completamente em alguns pacientes. A gente faz toda essa ressecção aqui do adenoma prostático com o dedo, tá certo? Depois a gente vai dissecar a uretra e fazer a divulsão do colo da vesícula até seu ápice com tesoura para acessar a uretra prostática em sua parede anterior, que é geralmente o local que a gente não consegue soltar com o dedo. Então, voltando, a gente solta toda a lateral, a região posterior, a região próxima ali à bexiga. É um momento que é um pouco mais difícil, mas também dá para fazer com a mão essa parte aqui da uretra prostática propriamente dita. Então, essa aqui é uma parte que a gente consegue, tracionando com bastante esforço, ideal depender do nosso auxiliar, conseguir ver e cortar ali com a tesoura, para poupar a uretra ali para baixo, certo? A gente faz a revisão da hemostasia, sempre importante. Como eu falei, a próstata muitas vezes está associada a varizes ali da região pélvica, uma próstata bem vascularizada, então tem paciente que sangra bastante, você precisa ter bastante cautela com a hemostasia, rever, colocar dreno, certo? E no final da cirurgia a gente também faz a passagem da sonda, afinal a gente abriu ali a próstata, a cápsula prostática, então a gente acaba querendo drenar esse sistema urinário, certo? A gente faz a sondagem com uma sondagem diferente, porque a gente consegue ver realmente o balão passando pela uretra prostática, que a gente abriu e viu, e a gente direciona esse balão para dentro da bexiga. Então, ao final, a gente faz a sutura da cápsula novamente, fecha ali os planos que a gente abriu, aponeurose, subcutâneo e pele, e muito provavelmente coloca um dreno. Então, exatamente isso. Colocar o dreno próximo à bexiga, que é onde você vai ver os textos de sangramento, local de vazamento, às vezes de urina, fechar os músculos, aponeurose e pele. Então, aqui um videozinho curto de uma cirurgia ainda desse ano. A gente vê que o paciente está naquela posição de canivete, bastante foco ali ajudando, e a gente vê aí a retirada do adenoma praticamente inteiro. É como se a gente retirasse ali o miolo realmente de uma tangerina. Aqui à esquerda, o mesmo paciente, a mesma próstata que eu mostrei, e aqui à direita, uma peça diferente, uma peça de prostatectomia radical, que é uma cirurgia que a gente faz para o câncer, que além do tecido prostático, a gente tira também as vesículas seminais e os deferentes. Então, a gente faz uma prostatectomia radical, é isso quando tem vesícula e deferente associado. De diagnóstico diferencial, e temos, então, paciente com febre e piúria, vamos com certeza pensar em infecção, seja aquela bacteriana mais comum, seja em tuberculose com a prostatite infecciosa. Paciente que tem sintomas neurológicos, pensar em bexiga neurologênica, temos diversas. Trauma, instrumentação uretral, a gente vai pensar na estenose de uretra, fazer aquele exame que eu mostrei, que é a uretrocistografia, para avaliar se tem alguma estenose, a quantificar a extensão dessa estenose, às vezes tem mais de uma estenose em locais diferentes. O paciente está usando drogas anticolinérgicas e simpático-miméticas, avaliar a disfunção vesical. Então, obrigado, é isso que eu queria falar. Tem minha rede social aqui, Instagram, e também tem YouTube, desse mesmo nome, com alguns vídeos, inclusive cirurgias.
E agora estou abrindo espaço aí para perguntas. Pessoal, eu coloquei a lista de frequência aí no chat. Então, quem tiver interesse do certificado institucional totalmente gratuito, é só fazer o formulário corretamente que a Copex vai disponibilizar o certificado. Se alguém tiver alguma dúvida, que quiser falar algo do gênero, pode, esse é o momento. Bom, enquanto vão formulando aí, doutor, enquanto a gente estava conversando, né, a respeito dessa palestra, eu pedi que, como a gente é uma liga cirúrgica, pedi para que o senhor adentrasse bem nas técnicas e, de fato, o senhor adentrou assim de uma forma muito clara, muito lúcida. Eu agradeço bastante porque teve várias coisas que eu, de fato, consegui entender melhor agora, vendo mais essas técnicas de forma profunda, né? Então, foi muito bom. E uma coisa muito legal da urologia em si é que a gente consegue entender, fazendo essa associação com um tema que é a humanização também, que o quanto antes a gente tem um diagnóstico precoce, o quanto antes a gente tem uma boa relação médico-paciente, menos invasivo a gente é, né? Isso é muito incrível, isso é muito legal. Bom, se alguém quiser falar alguma coisa, esse é o momento. Alguma pergunta, pessoal? Bom, então é isso. A lista de presença está aí no chat. Doutor, hoje a gente bateu aqui um... Oi? É só uma dúvida em relação, é porque a hiperplasia prostática benigna, em algumas literaturas já consta como um dos critérios de diagnóstico para a síndrome metabólica. Aí eu queria saber qual é essa relação da próstata mesmo com a síndrome metabólica em si. Pronto, você tocou num tema bem importante aí. Na urologia, como eu falei, a gente às vezes é o médico que abre a porta do sistema de saúde para o paciente. Então, da mesma maneira que a gente recebe o paciente muitas vezes com uma queixa de disfunção erétil, a gente vai ali investigar a dupla de carótidas, eco, que ali com certeza é um marcador de doença cardiovascular. Aquele paciente que tem HPB também tem muita relação com a síndrome metabólica. Então, a gente já sabe que um dos grandes fatores de risco para HPB é a obesidade. Então, assim, esse link de HPB e síndrome metabólica está sendo cada vez mais estudado, porque, como eu mostrei, a HPB tem uma grande associação com alterações hormonais, ali da testosterona, da testosterona, e a obesidade gera justamente, a obesidade e síndrome metabólica leva geralmente a isso, a um desbalanço, né, do contexto hormonal. A gente tem bastante conversão dos hormônios de testosterona e estradiol que vão ter influência na próstata também. Nada, obrigado, viu, professor? Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, doutor, hoje a gente bateu aqui 60 alunos, um número bem expressivo, muito bacana. E eu gostaria de agradecer bastante a presença do Bom, senhor aqui. eu queria perguntar, só que de Santa Luz, Evandro, eu queria saber o seguinte, eu estou com um colega aqui hoje, ele sabendo que o doutor Jailton está vindo aqui para a região de Santa Luz, aí, a grosso modo, assim, ele mandou perguntar o seguinte, ele está sentindo muita retenção de urina e dor no pé da barriga. Aí, queria saber, se de imediato, o que ele pode fazer até se consultar com o doutor. Beleza, olha, a retenção urinária e a dor proveniente disso, a gente tem ali, geralmente não tem uma retenção, a bexiga se expande e acaba ali encostando em outros órgãos e também afastando o peritônio, e por isso a gente sente dor, ela é tratada pelo médico generalista. Então, assim, muitas vezes até pela enfermeira. Então, a enfermeira pode ali, naquele ambiente de urgência, passar uma sonda e aliviar o sofrimento. Mas pode esse paciente aí, já que não tem, está no interior, que não tem acesso imediato por um urologista, está passando por um médico generalista, fazer um atendimento inicial e depois desse atendimento inicial, na sequência, marcar com o médico especialista, tá certo? Hoje em dia, cada vez mais o urologista está tendo uma maior abrangência no interior. Eu mesmo estou tendo uma abrangência maior na região ali, Cinzaleira, Santa Luz, Conceição do Coité, Riachão de Jacuípe. E a depender de onde esteja, assim, muitas vezes não tem urologista ali na região, na cidade dele, mas tem na região por perto. Então, ele pode estar entrando aí através das redes sociais e buscar alguém que consiga ajudá-lo.
porque assim, muitas vezes as patologias urinárias, elas são manejadas, o grosso modo, o básico, muito bem pelo generalista, mas quando passam de um determinado ponto, que é aquilo que a gente estava conversando, do avanço das doenças e da mudança de tratamento que a gente precisa ter quando tem uma doença que é mais avançada, tem algumas condutas, por exemplo, uma cistostomia, uma sondagem guiada, que aí só o urologista vai conseguir realmente realizar. Ok, bem claro. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Eu espero que a gente possa se encontrar mais vezes e que ocorram mais encontros como esse. Foi muito enriquecedor hoje. Viu? Como a Liga de Cirurgia, então desejo que sejam encontros tanto na teoria, mas também na prática. Vai acontecer. Muito obrigado. Ó, parece que tem uma pergunta aqui. Doutor, em relação à prótese peniana, quanto tempo o paciente pode inserir? Quanto tempo o paciente pode inserir? Eu acho que é assim, por quanto tempo de tempo de disfunção erétil o paciente pode botar uma prótese peniana? Talvez seja isso. A prótese peniana, ela pode ser o último grau do tratamento, seja aquele paciente que passou pelos graus anteriores, tratamento medicamentoso, tomar comprimido, tratamento com injeções diretamente no pênis, temos o Carveject, temos o Trimix, ou passar para as próteses. Ou pode ser aquele paciente que a gente sabe que os outros tratamentos não vão funcionar. Exemplo de tetraparesia por um trauma raquiomedular, exemplo de algumas doenças neurológicas, a gente já pode partir diretamente da prótese. Então, depende da patologia que levou à disfunção erétil, se pode colocar de imediato ou não. Geralmente, como é secundária a obesidade, hipertensão, doenças crônicas, a gente acaba indo por etapas. E a prótese acaba sendo um procedimento invasivo. Então, a gente espera um pouquinho, trata com outras coisas e vê se o paciente responde. Inclusive, muitos respondem a essas outras medicações. Ok. Mais alguma pergunta, pessoal? Entendi, obrigado. Agradeceu aqui. Vários elogios aqui, excelente, aula top, parabéns, aula excelente, excelente, ótima aula, parabéns, parabéns, ótima aula. Quem ficou com mais alguma curiosidade, digamos assim, no YouTube tem um vídeo lá específico de ressecção, certo? Do trato de bexiga e de próstata, que vai estar entrando aí no final dessa semana. E já está disponível um vídeo específico aí de ressecção transuretral, mostrando o aparelho, mostrando como é a ressecção, falando um pouco mais da parte técnica também. Massa. É isso, doutor. Muito obrigado e boa noite.